Eu tô passando por um grande dilema. Eu vou contar a minha história aqui e eu quero que no final você seja sincero. Deixa a sua opinião aqui se você acha que eu fui errado em toda essa história. Bom, o meu sogro, ele é pedreiro e já tinha um tempo que ele estava parado, sabe? Que não aparecia nada para ele fazer. Tanto que ele vivia reclamando que ele estava apertado, que as contas estavam chegando e ele não tinha dinheiro para pagar. E como já tinha alguns meses que eu estava planejando em reformar o quarto da minha filha, eu estava até juntando uma graninha para isso, eu pensei assim, bom, ele está precisando, eu também estou precisando, então eu vou oferecer o serviço para ele. Nisso eu fui e chamei o meu sogro para poder fazer a obra aqui para mim. Era só no quarto da minha filha. Só que tipo assim, eu queria mudar tudo. Eu queria mudar a janela de lugar, eu queria refazer a pintura, trocar o piso. É que, na verdade, isso era um sonho de infância meu, sabe? Quando eu era criança, eu sonhava em ter aqueles quartos perfeitos de princesa. Eu acho que a maioria das meninas tem esse sonho. E como eu não tinha condição quando eu era criança, né? E agora eu tenho um emprego bom, eu queria muito poder fazer isso para minha filha. Só que, enfim, conversei com o meu sogro, a gente combinou tudo certinho, eu combinei o valor com ele, porque é claro que eu ia pagar, gente, eu jamais ia pedir ele para trabalhar de graça. E aí ficou só de eu comprar os materiais que ele me passou, né, que ele tinha me feito o orçamento e logo ele ia começar a obra. Só que nesse meio tempo, a linguaruda da minha sogra saiu falando por aí que eu era uma mão de vaca, que eu era uma aproveitadora, que eu chamei o meu sogro para fazer a obra aqui em casa só para explorar dele, só para não ter que pagar o trabalho e saiu falando um monte. E, gente, o meu estopim é desse tamanho, eu não tenho paciência. E a minha sogra, ela fala demais, ela vive inventando conversa com o meu nome. Então eu enfezei e pensei assim, bem, eu chamei ele para trabalhar aqui para poder ajudar ele e a minha sogra tá fazendo conversa com o meu nome, então espera aí. Chamei o meu sogro aqui em casa, antes mesmo dele começar a obra, eu dispensei ele. Falei que eu não ia mexer com obra mais. Só que nisso que eu dispensei ele, eu contratei um outro rapaz, porque isso já era um planejamento meu de meses, sabe? Então eu realmente queria fazer a obra. E quando esse outro rapaz começou a trabalhar aqui em casa, a cobra da minha sogra foi bater nos ouvidos do meu marido, falando assim que eu era uma cobra, que eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito cruel, que eu sabia que o meu sogro estava precisando do trabalho e ao invés de deixar ele fazer o serviço aqui, eu fui entregar para outra pessoa que eu nem conhecia e ficou fazendo a cabeça do meu marido. Nisso que o meu marido chegou aqui em casa, ele veio conversar comigo e perguntar o porquê que eu tirei a obra do pai dele, né? E passei para outra pessoa, sendo que a gente já tinha combinado que eu ia dar o serviço para ele até para poder ajudar. E eu fui e contei, falei, não, realmente, eu já tinha combinado tudo com o seu pai. Só que a boneca da sua mãe saiu falando por aí que eu queria explorar o seu pai. E eu não gosto de explorar ninguém. Então eu dispensei para o seu pai arrumar um emprego melhor, né? Arrumar uma coisa melhor e contratei outra pessoa. E essa outra pessoa que eu contratei cobrou até um pouco mais barato que o meu sogro. Só que não foi por causa disso. Só que nisso, o meu marido ficou bravo comigo. Ele começou a falar assim que eu era muito orgulhosa, que eu era muito infantil, que eu não deveria levar em consideração tudo que a mãe dele falava, porque a mãe dele já é uma pessoa de idade, 52 anos ela tem, me diga aí, 52 anos é uma pessoa de idade, e mesmo que ela fosse, isso não dá o direito dela sair com conversa fiada com o nome de ninguém, sair inventando fofoca, mentira, assunto que ela nem sabe. Um assunto que era meu e do meu sogro, que a gente já tinha combinado. Eu acho que ela faz isso por prazer, inventar mentira com o nome das pessoas. E aí eu falei pro meu marido que não, que eu já estava cansada da mãe dele falando mal de mim. Por mais que eu fizesse para tentar ajudar eles, ela sempre estava metendo a lenha. E o meu marido, ele exigiu que eu dispensasse o pedreiro que eu contratei para devolver o trabalho pro pai dele. Só que tinha um porém, o cara ele já tinha trabalhado um dia e a obra ia durar só uns 5, 6 dias mais ou menos, então não tinha como eu fazer e dispensar o cara já tinha trabalhado aqui um dia, o que eu ia falar pra ele? E eu falei pro meu marido que eu não ia dispensar ele, que eu não ia fazer uma feiura daquela com ele. Só que o meu marido ele começou a encher tantos meus pacovar, a falar tanto, que eu perdi a paciência e falei assim pra ele, você quer saber? Eu que estou pagando a obra, o dinheiro é meu e eu que escolho quem vai trabalhar aqui, quem não vai e já está decidido. Eu não vou tirar o serviço desse cara. O seu pai agora que procura outra coisa.
E, gente, isso foi tomando uma proporção tão grande que no final das contas, uma simples reforma num quartinho, um sonho que era meu de infância, virou uma briga tão feia que o meu marido juntou as coisas e saiu de casa. E isso nunca tinha acontecido. A gente já tinha brigado várias vezes, claro, todo casal briga, mas uma briga tão feia a ponto dele sair de casa foi a primeira vez. Mas não para por aí não. A minha cunhada, ela que olhava a minha filha para poder trabalhar. E aí no outro dia eu levantei cedinho, ajeitei a minha filha e fui deixar na casa dela para eu poder ir para o meu serviço. Só que quando eu fui deixar a minha filha lá, ela falou assim que não ia olhar a minha filha, que se eu era boa o suficiente para humilhar a família dela, eu que me virasse e procurasse outra pessoa para cuidar da minha filha, que ela não ia cuidar. Cara, isso generalizou tanto que saiu do controle. Toda a família do meu marido ficou contra mim e a bruxa da mãe dele ficou se passando de santa, ficou se fazendo de coitadinha, falando por aí que eu tinha humilhado ela. E aí nisso, né, depois eu até procurei o meu marido pra gente poder conversar, tentar resolver, engolir o meu orgulho, porque eu sou sim uma pessoa orgulhosa, e a gente até tava começando a se entender quando a mãe dele apareceu e começou a pôr lenha na fogueira, a falar pra ele que ele não podia aceitar a mulher mandar nele naquela forma. E aí nisso que a mãe dele foi falando, sabe o que ele virou pra mim e falou? Falou assim que realmente a mãe dele estava certa, que mulher não podia trabalhar e ser independente não, que quando a mulher é independente, ela acha que ela não precisa do homem para nada e por isso que ela fica esnobando, humilhando o homem como eu fazia com ele, só porque o meu salário é muito melhor que o dele. Gente, olha, uma conversa nada a ver. Pra mim, isso aí foi até machista. Depois disso, sério, eu perdi a paciência total com ele. Hoje tá com 20 dias que ele tá lá na casa dos pais dele, que a gente tá separado. E sinceramente, eu não sei se a gente vai ter volta, porque até hoje toda a família dele tá contra mim. Todo mundo acha que eu que fui a errada da história, só que eu não acho que eu fui a errada da história. Vocês acham? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um babado em família, hein? Lá no começo ela já avisou, né, que queria a opinião de vocês, queria saber se vocês acham que ela foi errada da história. E assim, eu vou dar uma pequena opinião. Eu não acho que ela foi errada, mas eu também não acho que ela foi 100% certa. Eu acho que a decisão de ter dispensado o sogro, de ter contratado uma outra pessoa, foi meio que estourada. Ela podia ter conversado com ele, ela podia ter chegado na sogra dela e, tipo assim, esculhambado a sogra dela, mas não tirasse o serviço do sogro. Até porque ela mesma falou, né, que ele estava precisando, estava passando dificuldade. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que isso não foi legal. Só que, por outro lado, eu entendo ela, não tô falando que ela foi errada, até porque ela deixou bem claro, né, que a sogra dela já vinha inventando mentira com o nome dela, que a sogra dela é muito conversadeira, e o marido dela também, ele foi errado em quê? Em deixar a mãe dele manipular a cabeça dele, né, gente? Briga de marido e mulher, eu acho que mãe não tem que ficar metendo a colher e muito menos tem que ficar fazendo a cabeça do filho contra a própria esposa. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, a moça da história pediu, então deixa aqui nos comentários. Deixa também o seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aparecendo aqui na sua telinha, lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida. Não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha opinião não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.